Bom dia, bom dia. Bom dia, Ana, Paola, Flávia, Wellington, Marcos. Bom dia. Bom dia, Ive. Tia Marta, bom dia, Thaís. Vilma, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Elânia, Camila. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, Mar. Bom dia. Deixa eu subir um pouquinho aqui. A minha cabeça cortada. Agora acho que melhorou. Capítulo 9, seção 4. Capítulo 9, seção 4, página 180. Pronto. Então vamos lá. Vamos fixar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um Despertando com Olhos do Amor. Uma alegria, né, a gente poder despertar todos juntos, né? E aqui no mundo, uma semana que está se iniciando, uma segunda-feira, e que gostoso estarmos todos juntos aqui, né, para a gente poder fazer uma oração, para a gente poder se unir na nossa mente e a gente poder lembrar de praticar o perdão verdadeiro do curso de milagres. É só isso que Jesus nos pede. E paralelo a isso, a gente vai fazendo uma leitura, vai conversando, vai trazendo algumas reflexões para a gente poder usar, né, o livro Um Curso de Milagres durante todo o nosso dia, lembrando de que a gente não está separado da nossa fonte criadora. É isso que nós estamos fazendo aqui. Um lembrando o outro de que a gente não está separado de Deus, do nosso Pai. Então, eu vou começar com uma oração que eu já faz algum tempo que eu fiz ela e eu adoro, que é Despertando com Olhos do Amor. E aí depois a gente vai para a nossa leitura e para a nossa reflexão e tal. Espírito Santo, hoje escolhemos despertar com olhos do amor. Deixamos de lado todos os nossos julgamentos, todas as nossas ilusões e permitimos que você, Espírito Santo, nos guie durante todo o dia com a sua verdadeira visão. Que escolhamos enxergar além das formas e além das aparências. E reconhecemos a luz em cada irmão que encontrarmos hoje. Pois o amor é tudo que existe e nele estamos todos unidos. Que cada pensamento, que cada pensamento nosso seja um reflexo da paz e que nossas palavras e ações sejam extensões do amor de Deus. Hoje, nos entregamos aos milagres de ver o mundo como ele realmente é
inocente, perfeito e cheio de luz. Que hoje despertemos não para os sonhos do ego, mas para a realidade do amor de Deus que nunca mudou. Amém. Amém. Lindo. É isso. Vamos lá, então. Então, bom dia quem entrou agora. A gente acabou de fazer a oração e vamos agora para a leitura. Vamos lá. Você quer fazer a. Acho que a gente podia fazer novamente a leitura do parágrafo 9, viu, amor? Tá bom. Aí, você buscou aquela parte lá que a gente. É? Então, eu acho que você devia fazer as duas leituras, então. Tá? Tá, Faz a 9 e faz depois a leitura do livro-texto. E aí tá. você dá um contexto sobre o porquê que a gente buscou, né, essa leitura no livro-texto. Então vamos lá. Então, lembrando, né, que a gente está lendo o plano de perdão do Espírito Santo. Jesus agora aqui tá, na verdade, ele tá mostrando, né, para a gente poder reconhecer na nossa mente qual é o plano de perdão do ego, né? Porque o ego também tem um plano de perdão. Hum. Assim fica fácil para a gente poder distinguir e escolher qual o plano que a gente quer seguir, né? Então, vamos lá. Parágrafo 9. O ego literalmente vive de tempo tomado de empréstimo e seus dias estão contados. Não tenhas medo do julgamento final, mas dá boas-vindas a ele e não o espere, pois o tempo do ego é tomado de empréstimo da tua eternidade. Essa é a segunda vinda que foi feita para ti, assim como a primeira foi criada. A segunda vinda é meramente o retorno do sentido. É possível que isso seja amedrontador? Aí ontem, então, né, a gente leu um trechinho lá no Manual dos Professores, né, sobre o que é como que será o julgamento final, né, como é o julgamento final. E, e aí o Lu lembrou de uma parte que está lá no capítulo 5, seção 6, parágrafo 10. E é esse que eu vou ler agora para a gente. Eu não me lembro, amor, qual foi o contexto que você trouxe. É o capítulo 5. Cura e integridade. Então, é que vocês estavam lendo o capítulo 5, não Não. estavam? Você diz o contexto do porquê que esse Porque como ele está falando aqui do julgamento final, é, ele fala sobre o julgamento final. E aí ele traz uma explicação sobre o julgamento final, não faz? Não traz? não necessariamente, né? Ele Hum. aqui nesse parágrafo. Então, isso que eu queria saber, por que que você fez a conexão com o Tribunal Superior? Porque ele usa a palavra Tribunal Superior, Isso, exato, né? porque a gente tem, exato, porque a gente tem uma ideia aqui, Ah, quando a gente morrer, a gente vai ser julgado pelos nossos atos ah, aqui para ver se a gente vai para sim, o céu ou tá, se a gente vai para o inferno. tá. Então Porque é por isso é o que eu. julgamento final, o Tribunal Superior e Isso, tal. Não, não. É. exato, exato. E essa sessão, então, que está no capítulo 5 é Uhum, tempo e eternidade. é, Então, aqui, nesse contexto aqui, então, Jesus está. Eu vou ler aqui para a gente receber, então. isso. Tu não precisas ter medo de que o Tribunal Superior, e o Tribunal Superior está escrito em letra maiúscula aqui, Uhum, vá condenar-te. Ele simplesmente dispensará
o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus. E toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está, peraí, está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, ele está pedindo aqui, ó, com contentamento, apela ao tribunal superior do próprio Deus a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ele arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, os nossos, né? Esses nossos, os nossos planos, né? Porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será, abre aspas, tu é o reino, fecha as aspas. Porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. Nossa, Nossa, que coisa mais linda. Uau. meu Deus, gente. A gente sofre o que sofre, sente todos esses sentimentos fora da paz, só através do nosso próprio plano, feito com muito cuidado. Somos nós mesmos, meu Deus. A gente tem uma estranha crença, né, de que a gente vai ser julgado por Deus por todos os nossos atos, por todos os nossos pecados. E isso traz muito medo e isso traz muita culpa. E isso nada mais é do que o plano do ego de deixar a gente preso, imerso nessa culpa. Então, esse texto que a Paty leu, essa parte do texto do capítulo 5, né, está sendo muito claro, dizendo para nós, né, para a gente apelar para o Tribunal Superior, que é o Espírito Santo, e ele vai nos mostrar que não existe pecado e que a gente não vai precisar provar nada para ninguém. A gente não vai precisar passar por um tribunal ou por um julgamento final para a gente poder saber se a gente vai entrar no céu ou se a gente vai para o inferno. Porque nós já estamos no céu, a gente não A precisa gente só entrar no esquece céu. que o inferno já está aqui instalado na nossa mente quando a gente Pensa escolhe sobre isso, pelo plano exato, do ego. exato, exato. Então o céu e o inferno, eles estão na nossa mente. O céu é representado pela parte da nossa mente sã, que é o Espírito Santo, e o inferno representado pelo nosso ego. Então é uma escolha, nós escolhemos, né? Mas é muito bom isso, porque assim, né? Foi ensinado para gente, né? Que a gente vai ter, para entrar no céu, a gente vai ter que passar por um julgamento de Deus, né? Então, de novo, né? Repetindo aqui para mim isso traz muito medo, né? Então, o livro Um Curso em Milagres, nesse texto, né? Que a Paty trouxe agora, faz a gente ficar muito mais tranquilo, porque não existe julgamento final. O Filho de Deus nunca pecou contra o próprio Deus, o próprio Pai. Então, isso é muito bom a gente poder se lembrar, né, de que todos nós estamos salvos, porque todos nós já estamos
no céu. Nós já estamos no céu. Nós só esquecemos e adormecemos. Estamos num sonho profundo. E a gente vai despertar através da prática do perdão verdadeiro. É isso. Uau, nossa, Perfeito. muito lindo. E ontem a gente falou da primeira vinda e da segunda vinda, né? Uhum. E eu sinto aqui de repetir para reforçar para mim isso, né? Então, a primeira vinda nada mais é do que quando Deus, né, criou o seu Meu filho, filho. né? Então, Deus, por puro amor, se estendeu e criou o seu filho, que somos todos nós, né? Embora a gente enxergue aqui no mundo todos nós separados, né? Cada um com um corpinho, cada um com um perfil, com uma característica diferente, tudo, mas isso nada mais é do que um truque do ego para a gente poder se enxergar separado, né? Então, a primeira vinda nada mais é do que a criação do Filho de Deus pelo próprio Pai, pela nossa fonte criadora. E a segunda vinda nada mais é do que o nosso despertar É desse o sonho. retorno, né? A segunda vinda é esse, é a nossa consciência de que a gente está sonhando e que nós É, vamos, despertar no é. céu, E da onde nós reconhecer que nunca a gente já saímos. está em casa, né? Nossa, Exato, gente. exato. É isso aí. Ah, que coisa linda. Como é bom a gente poder Se ressignificar. lembrar. É isso Vamos aí. falar, vamos usar essa palavra, vai, é uma palavra que está bastante na moda. Como é bom a gente ressignificar, né, todos esses aprendizados, entre aspas, que nós tivemos e agora a gente pode reinterpretar com o Espírito Santo. E isso vai trazendo para nós muita paz quando a gente ressignifica tudo isso que trazia muito Uhum, medo para nós e muita culpa. uhum. Que Perfeito. bom. É isso. Vamos então ler Vamos lá. o parágrafo 10 que nós estamos terminando essa sessão. Então vamos lá. O que pode ser amedrontador, além de fantasias, e quem se volta para fantasias, a não ser aquele que se desespera por não achar satisfação na realidade? Entretanto, é certo que nunca irás achar satisfação em fantasias, de modo que a tua única esperança é mudar a tua mente acerca da realidade. Só se a decisão de que a realidade é amedrontadora Uhum, estiver errada, é que Deus pode estar certo. E eu te uhum, asseguro que Deus uhum, está certo. uhum. Fica contente, pois, por teres errado, fica contente, pois, por teres errado, mas isso só aconteceu porque não sabias quem eras. Se soubesses, seria tão impossível para ti errar como para Deus. Nossa Senhora. Uau, que lindo. O Filho de Deus Nossa, gente. apenas, apenas teve um pensamento, gente, e a gente levou a sério esse Uhum. pensamento, né? O Ken fala muito sobre isso, né, amor? O problema Nossa. não é a crença na separação. O Uhum. problema é que nós tivemos um pensamento e nós levamos É. muito a sério esse O problema pensamento. é, ele fala assim que o problema não é nem a gente ter acreditado no pensamento de separação, é a É, gente ter levado a sério, né? Porque ele depois ele fala várias vezes assim, o problema aqui é que a gente leva a sério esse mundo, né? Leva a sério no sentido assim, se identifica, hum, e isso se torna importante, né? Então, por isso que o perdão é um uhum, Nossa, é uma total suspensão do julgamento de tudo, mesmo, de tudo, gente, tudo, 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 né? Porque é o julgamento que leva a sério, né? Leva a é. sério tanto aquilo quanto é bom, quanto é ruim, né? A gente leva a sério, a gente leva a sério que, sei lá, pega aí alguma coisa que você gosta, é muito gostoso.
aquilo é sério pra gente, porque, sabe, é muito gostoso. E do mesmo jeito, as coisas ruins, né? A gente leva muito a sério, acho que aquilo, nossa, e tal, ai, isso, É, né? Então, é, é isso, nossa. a gente leva a sério o que ele está falando aqui, as nossas A fantasias. A gente gente leva a leva a sério sério as as nossas nossas fantasias, fantasias, achando que é a realidade. que é a A nossa gente acha que realidade, as né? nossas fantasias é a realidade. E Tá aí a tudo invertido. realidade e a É. nossa própria realidade verdadeira, a gente sente medo, porque como Hum, a gente tá levando muito a sério tudo aqui, então, obviamente, eu vou precisar desistir de tudo, né, hum, daqui, enfim, é. e para poder, né, e essa realidade, porque aqui, ó, gente, é só isso, é tão simples. Aqui na sentença 3 do parágrafo 10 que o Lu leu, É. só se a decisão de que a realidade é amedrontadora estiver errada, é que Deus pode estar certo. Então, na verdade, o que nos realmente nos separa, né, Hum, obviamente que é em última instância, mas é isso, é esse medo mesmo que a gente tem da retaliação, do julgamento final, do tribunal superior, né? Que a gente tem, né? Às vezes tem aquela imagem, né, de um Deus de barba branca, né? Sentado Sentado num na trono. nuvem, É, sentado em cima da nuvem, isso, tal, esperando a gente para é punir a simbólico gente. isso, gente. E se a É. gente for muito honesto, né? Isso está tudo. Isso está em tudo. Hum, Como eu sempre digo, né? Às vezes você pode até dizer que, né? Porque aqui, por exemplo, a gente, né? Como em outros caminhos, a gente está tentando mesmo desfazer essa ideia. Mas ela ainda está aqui. E é isso que é importante a gente reconhecer, hum, né? Eu bato muito na tecla nisso. É, e eu reconhecer esse medo que a gente tem de Deus, né? Aonde? Como? Nas minhas preocupações, nas minhas inseguranças. Tudo isso vem disso, sabe? Porque, mais uma vez, né? Eu reforço isso para mim, assim. Às vezes a gente acha que não, imagina, eu não tenho medo de Deus, não. Já foi desfeito aqui na minha mente, enfim. Não. Se eu ainda tenho um pensamento de preocupação, isso ainda está na minha mente, uhum, né? Porque quando realmente isso for desfeito, a minha paz vai ser constante, eu não vou sentir nenhum tipo, né? Aí é tudo aquilo que Jesus explica pra gente sobre o mundo real, mesmo estando aqui, né? O sonho feliz, o mundo real e tal. uhum, Então, é isso, né? Então, porque assim, essa ideia que às vezes a gente tem de que isso já está curado, não faz a gente é, juntar, sabe? Que uma coisa é a outra, sabe? E a gente não olha, sabe? Então é muito importante a gente saber, né, que isso, se eu ainda titubeio com a minha paz, eu ainda tenho medo de Deus, uhum, né? Se ela ainda é abalada, se ela é, né, estremecida, isso ainda está aqui. Eu ainda estou amedrontado, né? sim. Eu É, ainda estou amedrontado. Então é importante a gente tô levando, reconhecer isso. tô levando muito a sério essa crença na Tô separação. levando muito a sério. Vamos lá, então. Vamos lá. Parágrafo 11. O impossível só pode acontecer em fantasias. Quando procuras a realidade em fantasias, não vai achá-la. Os símbolos da fantasia são do ego, e desses acharás muito. Mas não olhe para eles em busca de significado. Não leve a sério, né? Hum, Eles não têm mais significado do que as fantasias de que são tecidos.
Eu vou repetir aqui. Eles não têm mais significado do que as fantasias de que são tecidos. Os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles e, assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Olha aqui, Jesus trazendo esse exemplo, né, do que geralmente a gente, quem tem criança por perto, sabe, né, o tanto que e quem já foi criança sabe o tanto que a gente acredita, eu mesma, a gente acreditava em bruxa, morria de medo, enfim, não podia escutar histórias. E eu vejo aqui também que agora a gente tem a Serena, o tanto que isso é real, mas só que é sobre a Serena que eu tô falando, né? Não, é a gente acreditar nisso aqui, é a mesma coisa, é o mesmo lugar da mente de uma criança que acredita em conto de fadas. Você vê ali que é real. Então, na verdade, essa criança está espelhando a sua mente, que está acreditando que esse mundo é muito real. E essa fantasia aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou voltar ali nos contos de fadas. Os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles e, assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse inteirinho, a realidade não desapareceu. A segunda vinda é a consciência da realidade, não o seu retorno. Olha que interessante, que é bem isso que você falou, né, amor? É a consciência de que a gente estava dormindo e que a gente já está em casa. Né? Nossa, gente, que lindo. Muito lindo, né? Isso que ele está falando. Quando a realidade desponta, as fantasias se vão. É, Só isso que a gente precisa fazer. É só isso. Não acreditar nesse sonho. é isso. Vamos terminar então, depois a gente lê os comentários aqui. Último parágrafo. Olha, minha criança, a realidade está aqui. Ela pertence a ti e a mim e a Deus, e é perfeitamente satisfatória para todos nós. Só essa consciência cura, porque é a consciência da verdade. Nossa, Nossa. coisa linda. Uau. Gente, que parágrafo, hein? Que sessão. São linda. Nossa. Eu confesso que eu não lembrava É, eu dela. também não. Bom, Essa próxima é maravilhosa, gente. É curador, maravilhosa. O curador não curado. é, Quem sabe a gente não lê ela. Nossa, ela é muito boa. Ai, acho assim, que a gente podia ler ela, hein? Vamos ver amanhã. Se brilhar, a gente lê. isso aí. É muito boa. A Vai ler os Lucinéia, comentários aqui, a neném? Lucinéia colocou, toda vez que leio essa parte, me lembro da música do Raul Seixas. Não É, existe pecado do lado de baixo do Equador. esse Raul Seixas, Ei, ele viu a verdade, viu? Nossa, as músicas dele, maravilhosas. a Jordana colocou, é libertadora a visão do curso em Milagres. Concordo, concordo. Nossa. Amo, amo agora interpretar tudo com a visão do curso em Milagres, Jordana. Concordo. Leu da Cris, amor. Amor, eu não tô conseguindo abaixar. Não? Aí Não. A Cris colocou, e para reforçar o pensamento de separação, nós separamos a mente em bilhões de outras mentes e projetamos todas elas lá fora. É muito louco, né? É muito louco, Cris. É muito louco. É, nossa, como a gente é criativo. Uau. Aí a Cris colocou ainda:
as testemunhas, entre aspas, da separação, todas unidas, entre aspas, para se proteger da verdade. É isso. A Jordana colocou compreender que não existe pecado e que estamos adormecidos. Responde todas as perguntas do que parece ser este mundo. Nossa. Jesus é maravilhoso, sem especificar o que parece ser caso a caso. Nossa, que lindo, Jordana. Obrigado. Nossa. Que lindo. Obrigada, Jordana. Nossa, É isso aí. isso mesmo. Tamo Isso muito aí. junto, nossa. É libertador tudo isso. Nossa, amores, obrigada. Hum. Uau. Acho que é isso, né, Eu acho amorzinho? que é isso. É. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela Obrigada, presença amores. de todos. Só porque nós estamos, vocês são essa testemunha Uhum, da gente querer reforçar esses ensinamentos do livro No Curso em Milagres. uhum, Reforçando para nós estamos reforçando para todos. uhum. É Obrigado. isso. Um lindo Um dia para reflexo todos. lindo, né? Da Um nossa mente. Isso aí. Uhum. Beijo, beijo, amores. um lindo dia para Até todos. amanhã. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.